Eu estarei trazendo uma breve exposição dos tópicos principais do capítulo. Estou me baseando no livro do Reverendo Hernandes Dias Lopes, e o objetivo é que vocês não apenas ouçam isso que eu vou dizer, mas que vocês agora, após ouvir, leiam o texto bíblico, troquem lições, troquem experiências uns com os outros, edifiquem-se uns aos outros, consolem-se uns aos outros, extraiam das Escrituras aquilo que Deus nos deixou. Então, esse é o objetivo. Eu estarei iniciando, não vou fazer a leitura do texto, vocês vão ler o texto e logo em seguida estarão comentando, e depois orando, adorando ao Senhor, né? E seguindo também, né? Então vocês podem fazer uma oração inicial e também depois uma oração final, e orando também uns pelos outros. Deus abençoe a todos, né? Então o livro do profeta Daniel, capítulo 2, ele traz o tema da decadência dos reinos do mundo. Os reinos deste mundo estão em decadência. O capítulo 2 de Daniel é aquele famoso capítulo do sonho, o sonho que Nabucodonosor tem de uma grande estátua, que ela é formada em sua área maior, sua cabeça ali de ouro, a seus ombros de prata, a parte de baixo ali de bronze, e depois o ferro misturado com o barro. E essa grande estátua representando os reinos do mundo. E aí de repente uma pedra sai de uma montanha e vem e bate e destrói aquela grande estátua, e essa pedra é o reino de Deus que vem para o mundo e vai dominar o mundo, vai substituir os reinos deste mundo, né? Então este capítulo fala da decadência dos reinos deste mundo, mas fala também da gloriosa aparição, o surgimento do reino de Deus no mundo, né? Então o capítulo 2 de Daniel fala da soberania de Deus sobre os governos deste mundo e da destruição daqueles mega impérios megalomaníacos que existiam antigamente e que existem ainda hoje, né? De homens que se acham superiores aos outros, e de como o reino de Cristo vem para destruir, para suplantar aqueles reinos, ou qualquer reino que esteja vigente, que estivesse vigente, que no caso foi, isso no passado, foi a vinda do reino de Cristo durante o Império Romano. Então esse é o que nós vemos no capítulo de número 2 do livro de Daniel. Então nós temos o sonho de Nabucodonosor, que é, em primeiro lugar, um sonho perturbador, muito perturbador. Porque imagine aquele homem ali, Nabucodonosor, o homem mais importante do mundo, o homem que é poderosíssimo, construiu um grande império, e ele tem um grande sonho agora que ele não pode discernir, que põe em risco o seu próprio império, e ele quer saber o que significa aquele sonho, né? Então aquele sonho o perturbou, aquele sonho o golpeou, né? Mostrando que ele não era nada, ele era um pequeno homem diante dos mistérios de Deus, né? E aí então ele chama os seus sábios para interpretar aquele sonho. Mas a primeira coisa que a gente constata aqui é que os sábios do mundo são impotentes diante dos propósitos de Deus. Os propósitos de Deus são muito superiores. Eles não conseguem interpretar, eles não têm capacidade. E o rei exige deles isso. O rei exige aquilo que eles são incapazes de dar, né? Dentro do seu orgulho, das suas vaidades, os poderosos querem exigir mais do que o homem pode dar. E isso revela a prepotência dos poderosos, o orgulho. Então os versos 5, 8, 13, 12, 13 mostra um Nabucodonosor prepotente, orgulhoso, exigindo o que o homem não pode dar, coisas impossíveis aos homens, né? E também ali mostrando que ele queria até dar vantagens financeiras, dinheiro, querendo comprar os homens ali, comprar a ciência de Deus através do dinheiro, coisa que ele não podia fazer. Então, por fim, nós vemos a ira e o ódio dele, porque ele não conseguiu ter satisfeito os seus desejos,
e o seu mandado para exterminar os sábios do seu próprio reino, né? Isso tudo revela seu orgulho, sua prepotência, o seu poderio, né? Um autor famoso diz que esse sentimento de insegurança, bem como esse complexo de ansiedade, é a causa da tirania dos governantes ou da política moderna. Ele está ali no trono, é o grande governante, mas ele está inseguro e insatisfeito, ele não sabe o que vai ser, qual vai ser o futuro, ele tem sonhos, pesadelos, e ele então quer saber e não sabe, então ele se torna um tirano. Depois a gente vê a intervenção de Daniel, nos versos 14 ao 18, Daniel vai intervir, Daniel vai procurar saber o que está acontecendo, Daniel ele vai ao rei e ele pede ali um tempo, ele não se esconde, ele não foge, ele pede um tempo e ele vai ao rei e pede para interpretar esse sonho. Mas ele vai a Deus e pede para Deus lhe dar sabedoria, né? Daniel vai a Deus com confiança, vai ao rei com confiança em Deus, e Daniel vai aos amigos em oração. Então Daniel vai ao rei com fé, intrepidez, pede com coragem, na verdade, vai aos amigos em oração e vai a Deus, o Todo-Poderoso, para buscar a solução desse caso, né? E ali então Deus vai revelar a Daniel, versos 19 até o versículo 23, Deus vai revelar a Daniel qual era o sentido daquele sonho, o que significava, qual a interpretação. Então Daniel ele vai ver ali naquele sonho, né, que Deus vai dar sabedoria a ele. Só Deus que dá sabedoria ao homem, Deus é o dono da sabedoria e Deus é o dono do poder. O Nabucodonosor queria sabedoria e queria o poder. O poder é a capacidade de realizar, sabedoria é a capacidade de conhecer, né, de ter o discernimento e o conhecimento. Então só Deus tem essa capacidade, essa sabedoria, só Deus tem o verdadeiro poder. O homem até tem um poder relativo e uma sabedoria relativa, mas só Deus quem tem realmente tudo isso. Deus é quem tem e Deus é quem pode dar a quem Ele quiser. Deus é o Senhor de tudo, o Senhor do tempo, o Senhor da história, e Ele então tem na sua mão o sol e a chuva, o dia, a noite, a lua e as estrelas, e Ele então vai revelar, é o Senhor dos céus e da terra que revela a Daniel todo o conhecimento, toda a ciência, e revela o seu poder, né? Então, Nabucodonosor não tem nada disso. Nabucodonosor, ele não entende isso, né? Mas Nabucodonosor é um grande rei, né? Ele tem grandes poderes, mas ele não tem a ciência, não tem a onisciência, ele não sabe todas as coisas. Então, Daniel tem essa interpretação. Versículos 25 ao 45, a gente vai ressaltar aqui a interpretação do sonho. A interpretação do sonho mostra Daniel exalta a Deus, não a si mesmo, versos 27, 28 e 30, tá aí. Daniel está exaltando a Deus, ele não chama atenção para si mesmo, enquanto que o Arioque aqui, o oficial, o verso 25, olha aí o verso 25, ele chama atenção para o homem. Mas Daniel não chama atenção para o homem, chama atenção para Deus, para a glória de Deus, né? Então aqui nós percebemos esse contraste entre a impotência do homem e a onipotência divina, a supremacia divina e a fraqueza humana. O sonho do rei fala dos planos de Deus ao longo da história, os planos que serão realizados, que vão chegar ao seu fim, que vão chegar ao seu propósito. O sonho do rei é profético, então o livro é profético, é um livro histórico, mas é um livro também profético, né? Daniel descreve o sonho da estátua como um contraste dos grandes reinos. Os grandes reinos representam o poder do homem ali tipificado na estátua, a imagem da idolatria do ego humano, a estátua dos homens. Os grandes impérios sempre tiveram estátuas dos seus líderes nas praças públicas, enquanto que o reino de Deus não tem estátua, é uma pedra que sai da montanha e destrói as estátuas humanas, as estátuas do reino idólatra do homem, né? Então é uma figura muito interessante essas
estátuas. Ele governou durante 41 anos, o Nabucodonosor foi o rei mais impressionante dos impérios antigos, construiu uma Babilônia famosíssima, jardins suspensos, lindos, alargou suas fronteiras, a maior cidade do mundo, e cedeu à humanidade o primeiro código de legislação ético que há no mundo, que é o Código de Hammurabi, que depois deu origem a outros códigos por aí. O segundo sonho, né, segunda imagem, na verdade, dentro do mesmo sonho, Daniel interpreta o peito e os braços de prata. Está no verso 32 e 39. E esses braços de prata aqui, os peitos e os braços de prata, simbolizam o Império Medo-Persa. Os medos e os persas, por isso braço e prata os dois, né? Que foi um império muito famoso, mas foi um pouco inferior ao de Nabucodonosor. Enquanto que Nabucodonosor era, vamos dizer assim, o idealizador da lei, no Império Medo-Persa os reis estavam abaixo da lei, eles não podiam ceder à lei. O livro de Esther vai mostrar isso para nós, que o decreto do imperador não podia nem ser quebrado, porque tinha sido selado com o selo do rei. Então, neste novo reino, o Medo-Persa, os reis estão abaixo da lei, submissos à lei, e eles entregam para a humanidade um sistema tributário muito sólido. Depois, a terceira visão aqui dentro do mesmo sonho, Daniel fala sobre o ventre e os quadris de bronze, versos 32 e 39, que representa o Império de Alexandre, o Império Grego, Alexandre Magno, que foi no ano 333 a.C. E ele dominou realmente aquele império, mas aquele império teve uma duração curta e quando ele morreu o império se acabou. Mas o Império Grego, ele entregou ao mundo a língua grega, que dominou o mundo por muito tempo, a cultura e os Jogos Olímpicos, os Jogos Gregos, a filosofia grega também. Então entregou ao mundo aí muitas coisas, né? E depois o último sonho de Daniel, o último sonho não, gente, eu tô exagerando, a última parte do sonho, a quarta parte, né, a interpretação do significado das pernas de ferro e os pés de ferro e barro, versos 33, 44 até o 43. 33 e depois 43 até o 40 ao 43. Então esse é o império mais detalhado, sobre o qual mais se fala aqui, que é o Império Romano. E esse império é interessante, ele é misturado, né? Ele é forte, muito forte internamente, mas o seu valor externo é muito inferior. Então ele é uma mistura do ferro, que é muito forte, com o barro, que é muito fraco. É um império que vai entregar leis, tem exércitos fortes, tem organização política, mas é um império com um baixíssimo nível moral e muito famoso por isso, né? Os imperadores e tudo mais. Ele entrega o aperfeiçoamento da legislação com o chamado direito romano, que todos conhecem. Então, esses são os grandes impérios, os grandes poderes, mas Daniel vai explicar a respeito também daquela pedra, versos 34, 35, 44 e 45. Tem uma pedra. Qual o significado dessa pedra, né? Quem é a pedra que vem pela mão de Deus, né? A pedra é o reino de Cristo que destrói todos os reinos. É o reino de Cristo que já veio durante o Império Romano, há 2000 anos atrás, e destruiu todos os reinos. Por que o Império de Cristo destruiu o reino romano, o Império Romano? Porque estabeleceu-se o Império, o reino espiritual, a partir daquele momento. E aí, então, a partir dali não há mais impérios que dominariam o mundo todo. Por isso que a última grande batalha do Armagedon, do Apocalipse, ela é uma tentativa das nações de juntas atuarem contra Deus. É uma tentativa, mas não haverá um grande império que vai realmente deter o poder, dominar, porque o reino de Cristo ele tende a ser vitorioso desde aquele momento até o fim. Essa é a nossa visão escatológica também, né? O reino de Cristo já veio
e continua entre nós, né? O reino do mundo é um reino misto, de esplendor, de glória, mas também de terror. É um reino de riquezas, de poder, mas é um reino que destrói, é um reino que mata, que tira vidas, mas o reino de Cristo é um reino poderoso que domina o mundo todo, né? Os reinos do mundo são descritos de cima para baixo da estátua. Começa lá em cima, de ouro, de prata, de bronze, e vai diminuindo a qualidade, vai diminuindo o poder, e aí então eles são apequenados, são pequenos. Mas o reino de Cristo é um reino que começa pequeno, como um grão de mostarda, e vai crescendo até se tornar uma grande árvore e abarcar todas as pessoas dentro dele. Então Daniel revela finalmente aqui a supremacia e a grandeza do reino de Cristo sobre todo mundo. Olha o verso 44, verso 45. O reino de Cristo, ele é indestrutível. 44 ainda diz que ele é eterno. 44 diz que ele é vitorioso. Indestrutível, ele é eterno e ele é vitorioso. Stuart Olyott tira algumas lições para nós também. Ele diz o seguinte, que tudo que Deus falou cumpriu-se literalmente, realmente, impressionantemente, como Deus descreveu este sonho, como tudo se cumpriu plenamente, né? A história está nas mãos do nosso Deus, do nosso Senhor, somente nas mãos dele. Não apenas ele prevê o futuro, mas como ele realmente traça, comanda, constrói o futuro do mundo. E o reino de Cristo, por fim, vai triunfar. O reino de Cristo é vitorioso, o reino de Cristo não será derrotado, e nós não precisamos ter medo, apesar de que o medo é um sentimento, uma característica humana, mas nós não precisamos ter medo, porque o reino de Cristo é vitorioso, triunfante sobre a terra. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Podem conversar, tirar outras lições, aplicar isso na vida de vocês. Deus os fortaleça, né? E essa semana estaremos aí dando outras orientações para os irmãos. Fiquem na paz.